Saudações, queridos companheiros. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Sancler e é com imenso prazer que eu estou aqui nessa noite de sexta-feira, para estudarmos um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos. Agradeço aí mais esse honroso convite do Centro Espírita Ibirajara e também a cada um de vocês que me recebem agora em suas casas, através das telas dos seus computadores, celulares, tablets, e ainda aos que assistirão depois a esse estudo, que ficará disponível no canal do YouTube do Centro Espírita Ibirajara. Espero aí que vocês gostem e que de alguma forma seja proveitoso a cada um esse estudo. Vamos então fazer a nossa oração inicial para abrir os estudos de hoje. Então, convido a todos a fechar os olhos e a sintonizarmos com os amigos espirituais que com certeza estão presentes em cada um dos nossos lares, a nos auxiliar na compreensão dos estudos, nas nossas tarefas diárias, pois bem sabemos que nunca estamos sós, E agradecemos por essa oportunidade de estudo, pela oportunidade, querido Mestre Jesus, de conhecermos o Teu Evangelho, a Tua boa nova, os Teus ensinamentos, por ter vindo ainda reforçar aqui na Terra, com Teu próprio exemplo, esses ensinamentos. Agradecidos também pela oportunidade que temos de conhecer essa doutrina de luz e de amor, que tanto nos aclara, Mestre Jesus, os Teus ensinamentos, E que, como forma de agradecimento por beber dessas fontes que nos aliviam os sofrimentos, as dores, que nos permitem passar pelas nossas dificuldades através do bem sofrer, compreendendo a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, compreendendo melhor o que sofremos. Então, temos aí a certeza que já somos muito abençoados, E como forma de gratidão por todas essas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, possamos também ser multiplicadores desses conhecimentos que só levam alento, consolo, alívio e refrigério para as nossas almas. Que os amigos espirituais então possam auxiliar-nos na nossa caminhada, para que possamos, como o Mestre Jesus, sermos exemplos e ensinarmos, difundirmos através dos nossos exemplos os ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Então, amigos, hoje nós estamos aqui para estudar a parte terceira do Livro dos Espíritos, Parte esta que fala das leis morais. Mais especificamente, vamos ver o capítulo 12, Perfeição Moral, onde abordaremos as perguntas 907 a 912 do Livro dos Espíritos, que tratam do tema das paixões. Mas, afinal, o que são as paixões? São elas boas, más? Se tratam de coisas da matéria? São arrastamentos? Vamos então ver o que os espíritos superiores nos dizem na pergunta 907, onde Kardec faz a seguinte indagação:
princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? A resposta: não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal, né? Eu achei válido também buscarmos mais um complemento para essa resposta lá no livro Obras Póstumas, onde na primeira parte do livro que trata sobre o orgulho e o egoísmo, nós encontramos o seguinte: o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm a sua razão de ser e a sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Deus não criou o mal. Foi o homem que o produziu pelo abuso que fez dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, portanto, é bom em si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Ocorre o mesmo com todas as paixões, que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ou seja, o princípio de todas as paixões nos foi introduzido em sua acepção positiva, para que funcionasse aí como mola propulsora das nossas ações, como ferramenta de ascensão das nossas grandes conquistas. Porém, quando ocorre a condução das paixões de forma desequilibrada, ela acaba sofrendo mutações. E de um sentimento que nasce em nós inicialmente, em sua acepção positiva, acaba se transformando em más paixões, quando acontece aí o desregramento, os excessos que acabamos por cometer. Exemplo aí dos nossos vícios, das nossas mazelas morais. Há um limite, entre o equilíbrio e o exagero, onde este último, o exagero, ele pode acabar por alterar o caráter das paixões. Mas, então, como é que a gente pode descobrir esse justo limite, É exatamente o que Kardec inquire na pergunta seguinte de 908. Ele a formula assim: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? A resposta: as paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. E Kardec ainda adiciona o seguinte comentário a essa questão: as paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, que tornam 10 vezes maior as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita, e o exagero de uma necessidade ou de um sentimento está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, por exemplo, nós sabemos que Deus se alegra das pessoas que trabalham e que não são preguiçosas, que não
cultivam o ócio, que poder trabalhar é uma bênção, né? E que devemos ser honestos, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Mas, em contrapartida, o excesso de trabalho também nos é prejudicial, né? Porque pode vilipendiar a nossa saúde física e mental e ainda pode alimentar em nós a ganância, a avareza, se nós não soubermos administrar e compreender a verdadeira significação do que é o trabalho, né? E que ele não pode ser aí o único foco da nossa vida, né? Nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Da mesma forma aí que na analogia que um cavalo só tem utilidade quando governado, podemos também aplicar essa mesma analogia ao nosso trabalho, né? E a tantas outras atividades que nós podemos exercer com paixão, né? Pois quando estas nos governam, passam aí a agir em nosso malefício e não mais em benefício próprio ou de outrem. Um cientista, por exemplo, né, que às vezes até deixa de passar mais tempo com a família para embrenhar-se aí noite adentro em suas pesquisas, mas buscando a cura para um mal ou a produção de uma vacina, né, como é o caso de tantos cientistas engajados agora na busca pelas vacinas do Covid-19. Esse trabalhador, movido pela sua paixão, né, pode atingir aí grandes objetivos e um bem maior para toda a humanidade. Mas aquele, né, outro trabalhador, que também deixa de ficar com a sua família para trabalhar aí noite adentro, mas que está com o objetivo de amealhar mais recursos financeiros para aumentar a sua riqueza, às vezes até, né, prejudicando a sua saúde, já não denota no seu trabalho o caráter de uma boa paixão, pois esse indivíduo ele está sendo movido pela ganância, né, que acaba por suplantar valores mais elevados que poderiam ser atingidos através do trabalho. Então, tudo, meus amigos, na vida deve ser feito com equilíbrio, né, com parcimônia. Temos que tomar muito cuidado com os excessos, que podem transformar as paixões positivas em más paixões, né? Pois as paixões só são boas até o momento em que nós as governamos e que elas não causam, né, prejuízo para nós e nem para ninguém. E se tornam más paixões quando elas passam a nos governar e a causar qualquer tipo de prejuízo para nós mesmos ou para o próximo. Isso vale para todos os campos, né? Para a religião, para o lazer, para o trabalho, para o ato de comer, para o sexo, enfim. Tudo aquilo que foge ao justo limite não é saudável. É muito comum nós escutarmos aquela velha frase, a carne é fraca, não é mesmo? Será que então, né, nós não somos capazes de dominar nossos maus pendores? A carne é mesmo fraca? Kardec, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, ele traz esse questionamento da seguinte forma: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Os Espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Os Espíritos, né, são peremptórios ao afirmar que só nos falta a vontade para vencermos as nossas más paixões e que às vezes bastaria aí um mínimo esforço, né, aliado à vontade de vencer as nossas más tendências para que delas nos libertássemos. Mas, na maioria das vezes, né, nós preferimos permanecer na nossa zona de conforto, na lei do menor esforço, quando poderíamos por nós mesmos vencer essas más tendências. E ainda, se mesmo assim nos acharmos sem forças, temos ainda a possibilidade de contar com o concurso dos amigos espirituais, como podemos observar na pergunta seguinte, né, de 910, em que Kardec questiona o seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões?
A resposta: se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. A gente vê aqui, né, que no final dessa resposta é colocado entre parênteses o número 459. Isso é em referência à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que traz aqui o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? No que os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, podemos encontrar nos espíritos tanto um auxílio eficaz para que consigamos superar nossas paixões, né, através do recurso da prece, por exemplo, ao rogar com sinceridade pelo auxílio dos nossos amigos espirituais, ou ainda, se cairmos nas invigilâncias, podemos angariar aí um auxílio pernicioso dos espíritos, quando nos sintonizamos na mesma vibração de espíritos inferiores, né? Podendo aí sermos dirigidos por esses espíritos inferiores e sermos levados a exacerbar as nossas paixões através das influências deletérias recebidas por esses espíritos. Percebemos então que quando pautados aí por valores morais elevados, né, pela vigilância, pela fé raciocinada, munidos dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, que tanto nos vem jogar luz a esses ensinamentos, teremos o auxílio dos espíritos superiores, né, a nos dirigirem as paixões para o bom caminho, né, mas quando pautados somente pelas sensações inferiores, desejos da matéria, né, quem estará apto a nos dirigir e a potencializar negativamente nossas paixões serão ainda espíritos igualmente ligados à matéria e aos desejos mundanos, né? Então só depende de nós mesmos determinar aí qual que é o rumo que queremos dar às nossas paixões, pois a doutrina espírita nos esclarece que não há arrastamentos irresistíveis, né? Como podemos ver aqui na resposta da pergunta seguinte, de 911, que traz o seguinte: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Pergunta Kardec. A resposta: há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende já a sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, né, nós percebemos aí que não há mesmo paixões irresistíveis, mas o fato é que às vezes nós preferimos aí continuar na nossa zona de conforto, ainda nos locupletando por sentimentos inferiores, animalizados, né? Preferimos ficar ali permeados por aquelas sensações que nos ativam o nosso setor de recompensa, né? Quando, por exemplo, comemos demais, ingerimos bebida alcoólica em demasia, ou em excessos múltiplos que fazem ativação de nossos setores de recompensa, né? Já que, na maioria das vezes, é muito mais fácil, né? Mais cômodo e também mais prazeroso para o nosso corpo carnal nos abstermos do bom senso, do autocontrole, da razão, né, para nos entregarmos às paixões, às sensações que ainda alimentam o nosso lado mais animalizado, né, ao invés de nos esforçarmos, fazermos sacrifícios e dirigir a nossa vontade para assumir as rédeas dessas paixões e assim galgarmos com mais presteza o nosso caminho evolutivo. Pergunta 912 trata mais ou menos disso também. Diz o seguinte: qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea?
A resposta dos espíritos: praticar a abnegação. Ou seja, somente através do nosso sacrifício, da nossa renúncia, né, àquelas paixões que ainda gostamos de cultivar, pois nos trazem prazer à carne, mais prejuízo ao espírito. Então é através desse embate interior, dia após dia, vigiando as nossas ações, num processo que assim não acontece da noite para o dia, né, mas que precisa ser trabalhado continuamente, né, e a partir de uma decisão nossa, a princípio, né, da nossa vontade de nos melhorarmos, aquela vontade, né, que os espíritos comentaram anteriormente, né, e que nos indicam que é só o que nos basta para iniciar o nosso combate sobre o predomínio da matéria e o espírito. E assim, pouco a pouco, com firmeza nas nossas intenções, vamos nos burilando, identificando em nós as mazelas morais que ainda se fazem preciso extirpar, e pouco a pouco elas vão se abrandando, se suavizando, e o espírito vai adquirindo predomínio sobre a matéria e se aproximando da perfeição. Pois à medida em que vamos atingindo patamares mais elevados na nossa evolução, vamos reconhecendo também cada vez mais as nossas imperfeições e percebendo a necessidade de dominar aí as más tendências, de exercer o controle sobre as nossas paixões, para que não ultrapassemos o justo limite. Como nos traz Kardec aí em seu comentário, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E assim, meus amigos, com esse comentário de Kardec, nos dirigimos aí para o encerramento do nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Então, convido a todos para fecharem os olhos nesse momento, entrarem em sintonia com a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer aos amigos espirituais por essa oportunidade bendita de estudarmos a doutrina espírita. Oportunidade que nos permite galgar, através da prática desses ensinamentos, galgarmos aí degraus na nossa evolução. Que possamos contar com o auxílio dos amigos espirituais, para que consigamos tirar tudo o que aprendemos da teoria e colocar na prática, para que os ensinamentos do Mestre Jesus, da doutrina espírita, não fiquem tão somente na escrita, no papel, mas que possam se transformar em ações, que possamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo nessa doutrina de luz, que possamos ser aí cartas vivas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e dessa doutrina que só nos oferece amor, entendimento, bálsamo e consolações. Então, agradecidos por essa oportunidade, damos por encerrado esse estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado a cada um de vocês que tiveram aí a paciência de estar até agora conosco nesse estudo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Fiquem em paz. Uma ótima noite de sexta-feira a todos.